queria me apresentar. Meu nome é Edilson Kishimoto. Atualmente eu sou gerente de assuntos regulatórios na empresa Call Stores. E um pouquinho do meu histórico, eu passei por laboratório de ensaios durante 15 anos. Trabalhei também numa certificadora de equipamentos médicos durante 4 anos. Tive uma oportunidade também de trabalhar dentro da Anvisa, analisando alguns processos de registros. Então, tenho um pouquinho de conhecimento sobre toda a cadeia de produtos médicos. E o meu forte, certamente, é a parte de certificação. Então, a apresentação de agora é com relação a uma pequena introdução sobre a Portaria 54, e o meu objetivo, então, vai ser pontuar o que é comum nos programas de certificação, porque realmente especificamente a Portaria 54, a gente pode estar discutindo depois na apresentação do Leonardo, ok? Então, a agenda vai ser apresentar para vocês um breve histórico sobre a certificação de produtos médicos no Brasil. Em seguida, falar um pouquinho rapidamente sobre a série de normas da terceira edição da IEC 60601, que é o escopo técnico da Portaria 54. Os principais elementos do processo de certificação da Portaria 54, que na verdade engloba o processo de certificação em metro de modo geral, tá? Que são as atividades conduzidas pelo OCP e as atividades realizadas por um laboratório de ensaios. Tá? Então, nesse breve histórico, é importante mencionar, né, que o programa de certificação de produtos médicos, de equipamentos médicos, ele começou no Brasil por causa realmente dessa série de normas 60601. Onde que é o... 60601. A primeira versão nacional é de 1994. A nossa primeira edição nacional brasileira, ela corresponde à segunda versão internacional de 98. Então, mais ou menos na época de 90 e pouquinho, um grupo de trabalho da ABNT começou a traduzir, a trabalhar com a tradução dessas normas técnicas e então publicou pela ABNT a série de normas da versão nacional. Em 99 foi publicada a Resolução 444, que é praticamente a primeira regra de certificação de produtos médicos no Brasil. Tá? Essa Resolução 444, ela implantou, então, um sistema de certificação que foi adotado pela Anvisa. A Anvisa, na verdade, em 99 nem tinha ainda sido criada. Né? E uma coisa muito importante, legal, temos as normas técnicas publicadas. Nós queremos que os produtos médicos, eletromédicos comercializados no Brasil sejam seguros, e o entendimento na época ser seguro é atender os requisitos técnicos dessa norma técnica. Então nós temos que fazer com que os produtos que venham de fora e os que são fabricados no Brasil atendam os requisitos técnicos dessa norma, passem nos ensaios, mas nós não temos laboratórios de ensaios, nós não temos certificadoras. Então, realmente havia esse problema de falta de capacitação técnica no Brasil. A série de normas, vocês já devem estar acostumados com ela, mas ela consiste de uma norma geral, ou seja, uma norma que tem requisitos que são aplicados para qualquer tipo de equipamento médico, seja um desfibrilador, um ventilador, temos as regras, os ensaios gerais da norma geral. E existem normas particulares, então um ventilador pulmonar tem uma norma que altera alguns requisitos da norma geral, com ensaios específicos para esse tipo particular de produto. E tem um conjunto de normas colaterais também, que também são aplicadas para todos os equipamentos médicos,
mas que se adicionam aos requisitos da norma geral. E a gente conhece bastante bem a norma de ensaios de compatibilidade eletromagnética. Nessa época, então, nós já não tínhamos uma capacitação laboratorial, mas aos poucos alguns laboratórios foram se capacitando para fazer os ensaios de segurança dos equipamentos médicos. Mas a capacitação técnica para um laboratório de compatibilidade eletromagnética era um pouquinho mais... a infraestrutura necessária é um pouquinho mais dispendiosa, um pouquinho mais complicada de se conseguir. Então, nessa época de 99, os ensaios de MC não eram exigidos. Aos poucos, com o decorrer do programa de certificação, então, a capacitação laboratorial foi se ampliando e também apareceram laboratórios de compatibilidade eletromagnética, e então eles foram incorporados. E essa resolução 444, não sei se daqui alguém é dessa época, de 99, sim ou não? Não? Todos muito novinhos. Havia um mecanismo bastante interessante, que era a autorização de modelo. Naquela época, então, para que o produto fosse registrado, era necessário apresentar o certificado do produto, o certificado de segurança do produto, mostrando que ele foi certificado. Não havia muitas certificadoras em muitos laboratórios. Algumas empresas estavam no processo de certificação, mas o processo, que hoje já é demorado, naquela época era muito mais. Então, havia-se um dispositivo permitido, que era a autorização de modelo. Então, no processo de registro do produto, você mostrava uma declaração de que você estava, sim, com o produto em processo de certificação, e você então recebia a autorização para comercializar o produto durante um ano. Às vezes o processo demorava mais de um ano, então ele podia ser prorrogado por mais um ano. Ou seja, você não tinha os testes finalizados, não tinha a certificação finalizada, mas você, com essa declaração emitida por um organismo de certificação, um ACP, você poderia, então, comercializar o produto durante um ano, ou, na verdade, até 2 anos. Infelizmente, aqui no nosso país, a gente tem pessoas que acabam usando os dispositivos de maneira não adequada. E eu, na época, tive a oportunidade de ver isso lá dentro da Anvisa, analisando alguns processos. Recebíamos, então, a solicitação de registro com a cartinha de autorização de modelo. Passado os 2 anos, o produto não concluía a certificação, porque, na verdade, a gente imaginava, a gente não pode realmente falar que isso acontecia, mas era o que a gente imaginava, que algumas empresas apresentavam a cartinha, depois de 2 anos entravam com um outro processo do mesmo produto, mudando o nome do produto, mudando o nome do modelo, apresentando uma outra autorização de modelo, uma outra cartinha, e aí então, na verdade, eles nunca começavam realmente o processo de certificação do produto. Então, é algo que realmente, infelizmente, acontecia. Logo em seguida, a gente teve, então, a RDC 32 de 2007, porque a Anvisa ficou um pouquinho brava com relação ao fato do pessoal não estar entrando realmente nos processos de certificação, acabou com a autorização de modelo. Então, um grande avanço foi realmente acabar com o dispositivo de autorização de modelo na RDC 32. Nessa época, então, a capacitação laboratorial já era muito maior e realmente dava muito mais consistência para a exigência do processo de certificação. Até a resolução 444, o processo de certificação se concentrou basicamente na norma geral. Com a RDC 32, realmente houve, então,
a solicitação, a ampliação do escopo de ensaios, incluindo as normas de compatibilidade eletromagnética e também a exigência das normas particulares da série de normas 60601. E agora a gente tem, então, a RDC 27 de 2011, que é a norma atual. E a grande diferença entre a 32 e a 27 é com relação ao escopo, porque até a 32, até a 32, o escopo era basicamente os equipamentos eletromédicos. E a 27 ampliou um pouquinho, agora a gente tem esse termo que o escopo de certificação é de equipamentos sob regime de vigilância sanitária. Ainda no comecinho, um pouquinho antes da publicação da 27, Anvisa, realmente a demanda por registros de produtos foi crescendo de uma maneira bastante grande dentro da Anvisa e apareciam também muitos produtos médicos, elétricos, eletromédicos, que o escopo das normas particulares não incluía alguns tipos de produtos e a Anvisa naquela época também, talvez um pouquinho ainda não está maduro o processo de certificação, a Anvisa achava que não, alguns tipos de produtos aqui. Eu uso laser para estética, é um laser, então é um produto que pode ser considerado de risco. Só que o escopo da norma particular de laser, dependendo da intensidade do laser, ela excluía os equipamentos de terapia estética laser. Então, naquela época, a Anvisa fala, não, se está escrito que é laser, eu considero que é perigoso, então eu quero que, mesmo que não esteja no escopo da norma particular, eu posso indicar, então, que para esse produto eu quero a certificação. Tá? Hoje isso, realmente, as coisas estão muito mais maduras e o escopo das normas está sendo seguido de maneira mais adequada realmente, porque aplicar um ensaio da norma laser para um equipamento de estética realmente não era adequado. Tá? Hoje também nós temos uma quantidade muito grande de normas técnicas e existem normas técnicas particulares para equipamentos de estética também. Tá? Então, toda essa questão, esse problema já avançou bastante, mas hoje nós temos, então, equipamentos sob regime de vigilância sanitária, porque nós não temos mais a restrição para que o equipamento seja elétrico. Tá? Então, nós temos, o Luciano estava até comentando sobre a certificação de cadeiras de rodas, temos cadeiras de rodas que são elétricas e outras não elétricas. Tá? Vamos ter um programa de certificação para cadeiras de rodas com uma portaria específica? Seria o mais adequado. Atualmente, as certificadoras estão usando a portaria 350. Tá? Bom, falar sobre a série de normas 60601 é muito importante porque foi ela que iniciou, então, a demanda sobre a certificação no Brasil. E nós temos, então, esse novo conceito de Third Edition. Né? O Third Edition no Brasil, na verdade, é a segunda edição brasileira, porque a primeira edição é de 94. Tá? Mas, falando sobre eu estou usando o termo Third Edition e Second Edition para falar sobre as normas internacionais. Então, a segunda edição internacional, a gente pode, de uma maneira bem simplista, considerar que a segunda edição nós avaliamos a conformidade do produto por ensaios. Então, tem ensaios determinados, se o equipamento passa no ensaio, ele é considerado seguro. Tá? E o conceito de Third Edition, ele amplia um pouquinho
a filosofia de avaliação de conformidade, determinação de desempenho e segurança essencial do produto. Tá? Então, ele acrescenta esse termo que a gente agora já está bastante acostumado, que é a questão do gerenciamento de risco. Tá? O Léo vai falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco. A gente, obviamente, não vai conseguir abordar gerenciamento de risco aqui com a profundidade adequada. Existem consultores e outras empresas que podem dar mais informações sobre gerenciamento de risco. E a gente tem que correr atrás, porque realmente é um conceito extremamente importante nós sabermos trabalhar com gerenciamento de risco. Third Edition Internacional, a versão é de 2005. Ela foi então publicada mundialmente em 2005. A nossa versão brasileira foi trabalhada, nós já tínhamos recebido o texto em 2005 e publicamos em 2010. Então tivemos aí um gap de 5 anos trabalhando com o conteúdo da norma. Na verdade, a norma ela foi... vocês podem também participar das reuniões da ABNT, isso é muito importante também, a gente participar e contribuir nas reuniões da ABNT. Dentro do grupo de trabalho da ABNT, o texto, na verdade, foi trabalhado, a gente não gosta de falar de foi traduzido, porque realmente é um trabalho árduo. A gente não faz simplesmente uma tradução, nós fazemos uma adaptação para os termos técnicos que eles sejam entendidos no vocabulário que a gente adota aqui no Brasil. Tá? Então, não gostamos de usar o termo a norma traduzida, mas ela foi trabalhada e ela teve um tempo de trabalho menor do que esses 5 anos. Só que, por causa da complexidade dos termos, dos conceitos envolvidos nessa terceira edição, então houve realmente a publicação foi segurada para que os conceitos fossem divulgados, né, nós pudéssemos estudar melhor os termos. Então, porque realmente a diferença de ensaios e de avaliação de conformidade era bastante diferente. Uma informação bastante importante é que a versão internacional foi publicada em 2005, mas na Europa ela se tornou compulsória em 2012. Um gap, então, de 7 anos. Isso ou seja, o pessoal lá fora que trabalhou o conceito novo dessa norma, depois dela publicada, eles colocaram 7 anos para se exigir a compulsoriedade dos requisitos e dos conceitos dessa norma. Então, para a gente perceber que realmente, mesmo lá fora, são conceitos bastante pesados. Tá? E no Brasil? A norma foi publicada em 2010. Já houve uma primeira solicitação de exigência publicada pela IN 9 em 2013, depois novamente em 2014, e também ela aparece aqui como exigida em 2015. Tá? Então, a diferença um pouquinho menor, 3 anos ao invés de 7 anos. Claro que a gente não precisa seguir essa mesma diferença de tempo, a gente não precisa seguir. Mas é importante também a gente considerar que existe todo esse trabalho de entendimento dos conceitos e trabalhar também a questão da capacitação interna aqui no Brasil, capacitação nacional. Novamente, a gente está encontrando o mesmo tipo de situação lá de 99, do primeiro programa de certificação, que é com relação à capacitação laboratorial no Brasil. Tá? Hoje, muitos laboratórios já são, sim, acreditados para fazer a norma geral em terceira edição, mas existe uma série de normas particulares
Todas elas, as internacionais, já foram publicadas no Brasil. A gente realmente não estamos com um gap muito grande, na verdade, praticamente não tem gap entre o que é publicado lá fora e o que é publicado aqui no Brasil. Mas para as normas particulares, a capacitação laboratorial não é muito extensa, não. Então, tem vários produtos com normas particulares que a gente não tem laboratórios de ensaios que vão conseguir fazer os ensaios em terceira edição. Eu gosto de explicar o processo de certificação através dessa figura, porque eu acho que é bem interessante. Então, porque agora o que eu vou apresentar para vocês são esses dois principais elementos do processo de certificação. E apesar de eu colocar aqui a portaria 54, ela pode ser estendida para diversos tipos de produtos diferentes. Então, nós temos aqui o solicitante do processo de certificação. Nós temos aqui o Inmetro, nós temos um OCP e nós temos um laboratório de ensaio. Todos nós sabemos por que a gente precisa do certificado do produto. Na verdade, nós precisamos do certificado para anexar esse documento nos nossos processos de registro na Anvisa. Tá? E, então, um solicitante nacional ou internacional precisa do certificado e, para isso, ele precisa, então, entrar em contato com um Notified Body, com um OCP. Esses elementos, OCP e laboratório de ensaio, eles fazem parte do SBSAC, Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade, que é regido, então, pelo Inmetro. O Inmetro, o termo que eles usam atualmente é acreditação. Muitos anos atrás era credenciamento, mas agora o termo é acreditação. Então, o Inmetro avalia a competência técnica dos OCPs para verificar se eles realmente sabem tecnicamente avaliar os produtos, e a mesma coisa em relação aos laboratórios de ensaio, para verificar se os laboratórios de ensaios conseguem fazer os ensaios nos produtos. O processo de certificação, então, de maneira geral, ela envolve avaliação do projeto do produto. Eu mando um produto para um laboratório de ensaios e vai passar por um conjunto de ensaios bastante extenso, vai deixar cair no chão, vai colocar uma alta tensão, vai ligar o equipamento e ver se conecta cabos de maneira indevida. Então, eu verifico se o produto foi projetado para atender de maneira segura e com desempenho essencial os requisitos normativos. E a avaliação realizada pelo OCP, depois na linha de produção, o OCP vai verificar se aquele produto que já foi projetado e ele é seguro, ele vai ser produzido com as mesmas características. Não adianta eu mandar para um laboratório um produto com os componentes de alto desempenho, mas na linha de produção aqueles componentes tornam inviável a produção, porque são componentes de padrão militar. Mas na linha de produção depois eu coloco uns componentes similares, genéricos, mais simplesinhos, e aí então é papel da certificadora verificar se o que foi ensaiado depois realmente está sendo produzido em linha de uma maneira realmente adequada. Tá? Então, de maneira geral, para a gente entender o processo de certificação, isso que é importante. Ensaio de laboratório e linha de produção. Tá? A maioria dos nossos associados à BIMED, nós trazemos os nossos produtos de fora. Alguns nossos associados também produzem o produto, fabricam o produto, né, aqui no Brasil. Então é importante a gente saber essa linha aqui, né? Porque o produto certamente precisa passar por ensaios, mas algumas vezes nós já temos os relatórios de ensaios conduzidos por laboratórios
que não estão aqui no Brasil. Na verdade, o Inmetro quer que a gente use laboratórios acreditados por ele. Porém, o Inmetro, ele faz parte do ILAC. O ILAC é uma organização internacional que reconhece, né, que agrega organismos de acreditação e, no caso de laboratórios aqui. Então, ensaios realizados por laboratórios acreditados pelo Inmetro são reconhecidos lá fora através do ILAC. Então, da mesma forma, o Inmetro reconhece os ensaios realizados por laboratórios que também foram acreditados por organismos ILAC. Então, os relatórios de ensaios são reconhecidos aqui no Brasil. Isso é bastante importante. O nosso trabalho, às vezes, a gente acaba passando esse trabalho para a certificadora. Certificadora, vê se esse relatório de ensaio pode ser aceito, né? E a gente tem, sim, condições para nós fazermos essa avaliação internamente, antes de mandar o relatório de ensaio. Tá? Então, basicamente, as atividades conduzidas pelo OCP, eles fazem toda a gente considera que eles são os responsáveis pela emissão do certificado. E é importante que essas regras de certificação, nós temos a portaria 54, que é uma portaria específica, com regras específicas, mas da mesma forma que a gente tem uma norma geral de ensaios de equipamentos médicos e depois as normas particulares, nós temos a regra, o RGCP, que é uma regra geral de certificação de produtos do Inmetro. E, por exemplo, a gente tem produtos médicos, tem extintor, tem cadeirinha de bebê. Então, todos os produtos certificados pelo Inmetro têm que seguir esse RGCP. E nós temos as regras específicas, que também vão alterar, incluir, modificar essa regra geral. Então, no caso da portaria 54, a gente tem requisitos específicos da certificação de produtos médicos, mas também, em conjunto, vocês leram o texto, sabem que tem que ler a 118 junto com a 54. Tá? Então, o ACP contratado, de maneira geral, ela conduz todas as atividades do programa de certificação, avalia toda a documentação. Já falei sobre a questão dos relatórios de ensaios. Nesse programa da portaria 54, vocês já devem estar sendo solicitados pela certificadora para enviar alguma documentação adicional que na 350, segunda edição, não era solicitado, como documentos de gerenciamento de riscos, ensaios de usabilidade e outros documentos mais. Importante também que o OCP realiza as auditorias de fábrica e também realiza as auditorias que agora, na portaria 54, nós vamos ter a auditoria no solicitante. O Léo depois vai estar pontuando um pouquinho melhor essa questão de auditoria no solicitante. Ela já era, de certa maneira, solicitada, né, requerida pelo RGCP, e até pela portaria 350, mas algumas certificadoras entendiam que não era necessário ir fisicamente até o solicitante, mas na 54 isso está de uma maneira bem mais clara de que vamos sim ser auditados aqui no Brasil também. Tá? Uma coisa muito importante no processo de certificação, e eu, como trabalhei dentro de um organismo de certificação e agora estou no setor produtivo, eu falo para a minha matriz, a responsabilidade pela certificação não é do ACP. A responsabilidade pelo certificado emitido é nossa, tá? É do solicitante. Então, é muito importante nós conhecermos as regras, nós conhecermos os requisitos. É claro que, dependendo da nossa formação,
da formação que a gente tem dentro das nossas empresas, às vezes a gente não tem condições de entender tudo, né? Mas no mercado a gente tem bons cursos, bons consultores que podem estar auxiliando isso, né? Mas eu recomendo que quando a gente buscar um curso, um treinamento, a gente não terceirize a responsabilidade, né? Que o consultor ou que o curso traga o conhecimento para dentro da empresa para que a gente realmente possa estar falando, olha, eu tenho gerenciamento de risco aqui do produto, se eu não tenho a competência técnica para entender sobre o gerenciamento de risco, eu tenho internamente outras pessoas, ou até mesmo na matriz, eu tenho sim, se a Anvisa ou se a certificadora vier e fizer questionamentos técnicos, eu tenho como sim atender e responder às demandas técnicas. Tá? Mas eu acho que isso realmente é muito importante. Tá? Eu, como trabalhei na certificadora, vi a postura de algumas empresas de que eu não sei, não conheço o produto, né? Esse relatório de ensaio serve, e às vezes estava mandando um relatório de um produto que não tinha nada a ver. Então, às vezes, a gente não consegue nem olhar um relatório de ensaios para verificar se o modelo que está indicado lá é o modelo que eu quero registrar. Tá? Então, isso é algo que eu acho que é muito importante reforçar aqui com todos nós aqui, para que a gente cada vez aumente a nossa competência, o nosso conhecimento sobre as regras de certificação. É claro que é bastante difícil, a gente tem discutido as regras da portaria 54 ao longo de 3, 4 anos, e mesmo a gente que está direto lá não entende algumas coisas, mas a gente tem que se esforçar. Tá? E essa atividade que a gente está fazendo aqui é com esse intuito também de difundir esse conhecimento para que ele seja assim internalizado. Tá bom? A parte então sobre os laboratórios de ensaio, isso também é algo importante a gente saber. Também trabalhei em laboratórios de ensaios, então eu vi o lado de laboratório, vi a posição de certificador, estou vendo a posição de setor produtivo. Mas lá, conceitualmente, em 94, e o Inmetro trabalhava bastante dessa forma e, de certa maneira, ainda tem essa filosofia de que os entes, as entidades do programa de certificação, elas têm que ser independentes. Então, o trabalho realizado pelo organismo de certificação tem que ser independente do trabalho realizado pelo laboratório de ensaio, que não pode ter contato nenhum com o solicitante ou com o fabricante. Esse era o conceito, de certa maneira, ainda é o conceito que existe nos elementos. Então, a gente vai para a reunião de comissão técnica do Inmetro, o laboratório, né, e eu defendi essa posição, não, eu recebo a amostra, recebo toda a documentação, toda a informação e não interajo mais com certificadora nem laboratório, nem fabricante. Tá? Isso realmente tinha muito sentido, ou de certa forma tinha um pouco de sentido no conceito antigo da série 60601, mas no conceito atual isso não tem como a gente continuar tendo essa falta de interação entre o setor, entre o fabricante, entre o laboratório de ensaio e entre o organismo de certificação. Quem projetou o produto? O fabricante. Quem tem as informações técnicas e conhece o produto? É o fabricante. Quem é que sabe quais são os ensaios que precisam ser realizados? Tem a responsabilidade pelo gerenciamento de risco, faixas de desempenho, então é o fabricante. Então tem que ter uma interação muito grande entre o fabricante e o laboratório de ensaios. Isso lá fora já acontece há muito tempo. É um conceito que a gente está tentando trazer para o Brasil. Nossa luta tem sido árdua na comissão técnica. Temos que vencer culturalmente alguns conceitos aí de pessoas que estão no processo
historicamente, desde antes de... Eu estou desde 94, tem gente que está lá desde 70 e tralalá, né? Então, são conceitos difíceis da gente vencer, mas a gente tem tentado mostrar que as coisas estão evoluindo para essa interação maior. Tá? Que já coloquei aqui, que essa interação é bastante intensa e a gente está realmente tentando fazer com que isso aconteça de maneira bem mais... a gente já está percebendo isso, sim. Essa interação laboratório, fabricante e certificadora, nesse conceito de terceira edição, já tem acontecido bem mais. Tá? Uma informação que é relevante, principalmente para quem faz ensaios no Brasil. Né? Se nós não temos a capacitação laboratorial no Brasil... Esse termo aqui de relatório consolidado que está na RDC 27, às vezes eu já vi alguns processos de registro, o pessoal se confundindo um pouquinho. Né? O que é um relatório consolidado? É um certificado incompleto. Né? O que é o certificado? É quando o produto passa em todos os requisitos indicados nas normas técnicas. Mas um relatório consolidado ele é permitido aqui no Brasil quando, no Brasil, eu não tenho a capacitação laboratorial para fazer todos os ensaios, mas, eventualmente, eu tenho um laboratório que consegue fazer parte da norma. Faz metade da norma. Então, isso mostra que o fabricante ou que o solicitante buscou, sim, cobrir a maior quantidade possível de requisitos técnicos. Então, ele emite um relatório consolidado. Não vai ser um certificado, porque não existe um certificado incompleto, mas um relatório consolidado. Tá? Então, esse é um conceito importante também, que eu acho que era importante ter esse esclarecimento. Para quem está trazendo relatórios de ensaios que são aceitos, que são válidos, estão trazendo esses relatórios lá de fora, isso realmente é uma vantagem competitiva grande, porque você vai ter um certificado num processo eventual de licitação. Você vai ter um certificado e o outro vai ter um relatório consolidado. Claro que um certificado mostrando que o produto passou em todos os ensaios é muito melhor do que um relatório consolidado. Tá? E é claro que eu também já comentei sobre isso, que é permitido a utilização dos relatórios emitidos por laboratório ILAC. Bom, o que eu apresentei aqui para vocês, então, foi um breve panorama, uma explicação básica sobre como que é o processo de certificação. Então, a portaria 54 se inclui dentro desse esquema de certificação. Especificamente sobre a portaria 54, a gente vai comentar, vai ter a apresentação do Léo, mostrando então as diferenças, as principais diferenças, porque todas as diferenças a gente não vai conseguir falar, mas a gente vai falar sobre, o Léo vai apresentar sobre alguns pontos, alguns elementos principais e relevantes. Agora, uma informação que eu acabei não colocando aqui, eu acho que é importante. Nós não divulgamos algumas informações de maneira oficial para todos os associados, porque temos acesso a algumas informações e a gente fica esperando com a expectativa de que elas sejam publicadas para que a gente possa orientar de maneira adequada os nossos associados. A nossa participação dentro das reuniões da comissão técnica, eu acho que ela tem sido bastante proativa, tem sido muito colaborativa. Acho que o Inmetro e a Anvisa, a minha sensação é de que eles percebem que a ABMed vem sim tentando colaborar e ajudar. É uma reunião complicada, espero que vocês tenham a oportunidade de participar dessas reuniões, mas tem que ter uma boa noite de descanso, estar de bem com a vida, tomar bastante calmante e não se espantar muito, porque no meio da reunião as pessoas se exaltam, levantam, apontam o dedo um na cara do outro, fala que é egoísta, xinga o outro, mas depois todo mundo toma café junto, tá? Mas por quê? Porque realmente são pontos muito
diferentes, alguns realmente interesses diferentes que tem lá dentro. Nessas reuniões técnicas, nós temos a presença da Anvisa, nós temos a presença do Inmetro, todas as certificadoras, todos os laboratórios de ensaio, 2 representantes da BIMED, 2 representantes da BIMO, né? Então, claro que a gente, como representantes do setor produtivo, a gente, pelo menos, temos o espaço lá para estar podendo trazer essas informações para vocês. Uma informação muito importante é que vai ser publicada uma portaria complementar. Essa portaria complementar, ela está sendo prometida desde junho, com o objetivo de esclarecer alguns pontos que a portaria 54 não está muito clara, né? Então, pela portaria 54, que do jeito que está agora, ela vai se tornar vigente em 1º de agosto de 2016, a maneira como está escrita, alguns podem interpretar que a partir de 1º de agosto, todos os certificados têm que transitar, mesmo que eu tenha emiti hoje, portaria 350, a partir de 1º de agosto, eu tenho que transitar esse certificado que eu emiti hoje para 54 durante não sei quanto tempo, tá? Mas pode ter essa interpretação. Então, não era esse o intuito da 54. O intuito da 54 é o que eu tenho certificado hoje pela 350, ela vai continuar válida até ele expirar, tá? Depois de 5 anos. Então, tem algumas explicações que vão ser dadas nessa portaria 54, mas ela não foi ainda publicada. Um outro ponto que nós não divulgamos, porque a gente não tem como passar, olha, vai ser publicado, corram atrás, porque isso é interessante. Durante a reunião, se discutiu a possibilidade de que contratos assinados até o dia 31 de julho de 2016 em portaria 350 teriam um prazo de 1 ano para serem concluídos. Tá? Dentro da cartinha que a gente escreveu pedindo a prorrogação, que vai ser enviada hoje para o Inmetro, nós usamos também isso como argumento. Fala, olha, isso é interessante. Se eu posso assinar um contrato em portaria 350 e vou levar 1 ano para concluir, depois ela vai ter a validade lá dos 5 anos, isso é uma informação importante. Só que eu não posso divulgar. Nós, a BIMED, não podemos divulgar essa informação para os nossos associados porque isso não está escrito. Então, se eu passo essa informação para vocês, corram lá para a certificadora de vocês, assinem contratos, porque aí então vocês vão poder certificar o produto de vocês pela 350 até 31 de julho de 2017. E de repente o Inmetro muda de ideia, não publica isso e fica realmente uma situação complicada para nós que participamos da reunião, passar uma informação, uma expectativa que depois não se cumpriu. Então, dentro do argumento que a gente escreveu pedindo a prorrogação, nós também colocamos isso. Olha, os nossos associados não receberam essa informação porque não tem nada oficial. Eu mesmo, na minha empresa, não assinei nenhum contrato com a minha certificadora em portaria 350, porque eu não sei se o que eu assinei em 2 semanas não vale mais. Tá? Então, a gente realmente tem que realmente colocar para vocês que algumas informações nós temos acesso, mas a gente tenta ser muito responsável da maneira como a gente passa as informações para os nossos associados. A questão do selo, por exemplo, o selo Inmetro, pela interpretação, uma possível interpretação do texto da 54, é que podia ser colocado só na embalagem. A gente já recebeu, não, o entendimento do Inmetro e da Anvisa é embalagem e produto. Só vai poder entrar produto certificado com selo do Inmetro na embalagem e no produto. Tem que colocar nos dois. Mas então isso vai ser colocado na portaria complementar de uma maneira mais clara. Nós pleiteamos
Legal, tudo bem. Temos esse esclarecimento. Por favor, dê-nos um tempo para que nossos associados consigam avisar, mudar seus processos lá fora, para que a gente possa implementar esses processos nas nossas matrizes. Eles falaram, legal, tudo bem, nós vamos então dar o prazo até 31 de julho de 2017 para que vocês só vamos exigir o selinho em metro no produto e na embalagem a partir de 1º de agosto de 2017. Legal, publica isso então, porque eu não posso divulgar isso para os nossos associados se em 1º de agosto o produto de vocês for parado lá na alfândega porque já tem certificado 54 e não veio com selo. Mas o pessoal da comissão do nosso grupo de trabalho disse que isso não ia ser exigido. Só que quem está lá na Portos e Aeroportos, falar, onde está escrito isso? Não está escrito em nenhum lugar. Então, a gente realmente usou isso como argumento nesse pedido de prorrogação. A gente não sabe se o Inmetro e a Anvisa vão aceitar. A postura da Anvisa tem sido muito firme em não adiar, não prorrogar, mas a gente está tentando fazer o nosso papel, porque tem muitos pontos que ainda não foram devidamente esclarecidos. Tá? A gente gostaria de trazer o texto dessa portaria complementar para vocês, para a gente já discutir, mas infelizmente a gente não sabe o conteúdo dela. Tá? Então, acho que essa questão de dúvidas, comentários, a gente pode deixar para a parte do painel depois, porque eu acho que com toda a informação que o Léo também vai passar para a gente vai poder trabalhar melhor. Tá bom? Guardem, por favor, as dúvidas de vocês, que devem ser muitas. Só fazer 2 comentários com relação ao que o Edilson falou. É seguinte, a gente, apesar de não divulgar assim de forma oficial, a gente sempre procura deixar nas atas das nossas comissões, dos nossos grupos de trabalho, de reunião de grupo de trabalho, esses insights que o Edilson falou. Então, assim, para quem não está participando do grupo de trabalho e não teve acesso à ata ainda, solicite a ABMed, ao Davi, a Angélica ou qualquer membro da ABMed, que vocês recebam a ata, porque a gente coloca essas informações. Essa questão do contrato está numa das atas, não sei se é a última ou a penúltima de discussão, e a gente tenta sempre manter atualizados os associados dessa forma. Então, deem uma olhadinha, busquem a informação, porque mesmo não oficial, é bom a gente ter isso em mente, porque assim que se tornar oficial, vocês já vão, de maneira proativa, saber lidar com o tema. Vocês já leram um pouco sobre e já vão saber como se posicionar dentro da empresa de vocês. Um outro ponto interessante que o Edilson comentou, só para deixar claro, o que regulamenta a comissão técnica que nós participamos lá com o Inmetro, com a Anvisa, a ABRAC, que é dos OCPs, o CT08, que é dos laboratórios, é uma portaria do Inmetro que define o grupo. Então, assim, são entidades definidas que podem participar. É claro, a gente, no grupo de trabalho, até a gente incentiva que, se as pessoas tiverem interesse de participar, que conversem conosco, etc. e tal, porque há restrição da quantidade de membros para participação. Então, não apareçam, se vocês souberem da reunião assim como empresa, porque isso pega mal, isso não é legal, porque é um grupo fechado de discussão, mas a gente não tem aqui na ABMed nenhuma versão a compartilhar com quem queira participar. Lógico, tem que ter um histórico de participação no grupo de trabalho, tem que se mostrar interessado pelo tema e contribuir com o tema, e a gente vai abrir espaço para que vocês possam participar também, para quem tem interesse. Mas é só para avisar, porque já aconteceu de associados aparecerem lá do nada, e isso fica politicamente chato. E o Edilson falou, né, a gente agora, como a ABMed está construindo uma imagem de colaboração com a Anvisa e Inmetro, a gente não quer desrespeitar as regras da comissão técnica. Então, só para ressaltar esse ponto que eu acho que é importante.